Nós começamos com uma questão conceitual, filosófica, bastante teórica, quando nós falamos sobre o nascimento da disciplina da estética, para quem está chegando hoje, que é uma face da filosofia. A filosofia é tríplice: ética, estética e lógica. E depois eu trouxe umas comparações. Um pintor que eu gosto muito, Salvador Dalí, com a Madonna e a Madonna de Rafael. Num outro encontro, novamente o Salvador Dalí, com a Última Ceia de Jesus Cristo e os Apóstolos, e a conhecida do Leonardo da Vinci. Depois eu resolvi fazer algo mais cronológico. E é uma coisa que eu gosto muito, é contemplar a natureza. Desde uma formiguinha que ande na calçada, uma gota d'água caindo de uma folha. Então, comecei pelas paisagens. E nós vimos as paisagens, o primeiro que foi o holandês, foi o Albert Dürer. Passamos logo para a Inglaterra, que é onde se dá todo o esplendor da pintura, da paisagem, e terminamos com o Turner, que eu falei ter sido grande influência no impressionismo. Então, hoje, nós vamos dar essas raízes do impressionismo, vamos nos situar na França, e se vocês quiserem, eu já fiz um planejamento de 2 impressionistas por ordem cronológica para outras quintas-feiras. Depois entraríamos na paisagem no Brasil no século XIX e na primeira metade do século XX, se vocês não se cansarem, porque a paisagem no Brasil é muito bem retratada e é linda. Então nós temos esse privilégio, essa graça de Deus, essa luz, tudo que é propiciado pelo nosso clima. Então, hoje, nós vamos começar por um pintor que certamente, mesmo se não conhecer as telas, todo mundo sabe o nome, porque há uma indústria que usa o nome dele para pincéis, lápis, todo material de pintura, que é o Corot. Então, Jean-Baptiste Camille Corot, que basta dizer Corot, é o nosso primeiro, chamando bem a atenção que ele não é impressionista, mas ele foi o elo, porque ele trouxe o Constable. Lembram da vez passada? O Constable era exatamente 20 anos mais velho do que o Corot. Nasceu em 1776 e o Corot em 1796. Então, o Corot já é século XIX, porque logo vira o século. E conhecendo como era a técnica do Constable, foi passando isso para a França, porque sempre é a mesma história da aristocracia querer seus retratos. Há uma coincidência engraçada que ambos viveram 79 anos, o que para a época é muito. Espero que não para nós, eu estou quase lá. Então, ambos nasceram assim, com a diferença de 20 anos e viveram 79 anos. Ambos nasceram no século XVIII. Agora, o Corot era filho de um comerciante, assim, vamos dizer uma palavra, tacanho, que achava que ele tinha que ser balconista. E obrigou, de modo que ele nem pôde estudar, não tinha acesso à informação, à técnica. Imaginem, só com 26 anos é que ele conseguiu convencer o pai. E aí ele teve acesso às obras do Constable, como eu falei, ficou encantado. Aí, 3 anos depois, foi para a Itália. Então, lá na Itália, ele foi em 1825, ele atravessava os campos, e um dos comentários que ele faz é aquela dureza da paisagem arenosa, da paisagem nua. Assim, ele ficou muito impressionado, achou muito diferente o que ele viu na Itália do que era na França. Ele passou 3 anos e essa temporada marcou muito o seu modo de ser, nós vamos continuar a falar isso, e a sua pintura. Depois ele voltou, em 1834,
e é só inverter os números, ele voltou em 1843. É interessante que ele também viajou para a Suíça, para a Holanda, e ele já estava inteiramente um pintor. Viveu também em Londres, e é muito interessante que dois grandes nomes do impressionista citam Corot como uma influência, que são exatamente o Monet e o Sisley. Então é interessante lembrar isso. Isso é à parte. Não vai ter importância agora, mas o que interessa é que o Corot, pela influência do Constable, é um inovador e é revolucionário na pintura francesa, porque ele dá o destaque para a paisagem. Agora, no início, ele ainda estava preso a uma moda e as telas eram imensas, porque iam para paredes de castelos, de mansões de nobres, mas não era o que ele queria, mas era o que vendia. Então, ele pintava umas telas imensas e, às vezes, não podia fazer aquela harmonia que ele pretendia. Afinal, ele assume telas pequenas. Ele tinha pintado na Itália e trouxe, mas jamais mostrava para ninguém. Umas telas pequenas, 30 por 30, 30 por 40, 30 por 25, que são as paisagens que ele, então, assume isso. Ele assume o que ele deseja, porque ele já estava mais ou menos aceito. Não ainda muito. Ele tinha um método rigoroso, uma técnica, um cuidado, porque ele dava valor ao desenho. Isso é típico em Corot. Eu não sei se é por causa disso que a indústria de material de desenho botou o nome do Corot, porque ele é uma marca na preocupação com o desenho, o valor do desenho. Daí ele tem uma marca, cada pintor, cada pessoa, em cada profissão tem sua característica. A característica que vamos falar agora de Corot é a música. Ele ia aos concertos, amava as sinfonias e ele captou a música para os matizes das suas telas. Ele não fez música, ele ouvia música com prazer, ia a muitos concertos, frequentava as salas de música e nisso ele começou a fazer uma harmonia de cores que os especialistas dizem que são traços como se fosse uma composição musical. Então, essa é uma curiosidade que ficou. Ele captar a música dos matizes. Mas, ao mesmo tempo, ele foi chamado do poeta-pintor. Ninguém, nada menos do que Baudelaire, o grande poeta Charles Baudelaire, era o fã. E dizia que ele era o harmonista da natureza ao escrever a poesia com os seus pincéis. Baudelaire acompanhou bastante a obra de Corot, porque, como eu disse, ele tinha um método, tinha o valor do desenho. Então, há um rigor da estrutura. É curioso como ele conseguiu, sob a firme estrutura, encaixar a poesia e a música. A música ondula nas pinceladas de Corot. A música está presente. É nesse sentido que a natureza cresce. E ele dizia, ele usava muitas frases diferentes. Ele pegava o cavalete, tela, pincéis, as tintas, e dizia: vou cortejar a bela dama natureza. Era apaixonado por essa bela dama natureza e iria capturar a beleza da melhor maneira possível. Por isso que ele também faz a pintura ao ar livre. É sempre bom notar que não era uma prática. Alguns ainda traziam folhas, gravetos para dentro do estúdio, mas a pintura ainda era muito presa ao estúdio. E outro poeta, que é o Paul Valéry, também se refere à naturalidade como uma poesia que vem de dentro das pinturas de Corot. Agora, ele tinha medo de ser inovador. Posso dizer que ele não enfrentou logo, porque ele sabia
que a originalidade não vende. Vejam bem, ele fazia as encomendas, os retratos. Por isso que foi até difícil para achar as figuras que nós vamos passar as telas, porque a grande quantidade de retratos de encomenda. Com isso ele conseguia viver bem. Apesar de que ele só vendeu a primeira tela aos 51 anos. Então, ele vivia na casa do pai, vivia assim, apertado. Mas de 51 até 79, ele vendeu bastante. Mas sempre numa ambiguidade, um dilema de vida. Vejam bem, a pintura oficial em conflito com a pintura própria. A pintura oficial versus a pintura própria. Mas a partir de 51 ele vendeu muito. Milhares de telas sem cair no automatismo. Aí eu faço um parênteses, que é a crítica minha a certos pintores, que eu no momento não preciso dizer o nome, cada um descobre, que estão pintando a mesma coisa sempre. É o que eu chamo de automatismo. Aprendeu a dar uns traços, aprendeu um desenho e replica. Faz uma mudança aqui, uma mudança ali. Qualquer criança olha, sabe, é de fulano, ou é de cicrana, ou é de outro fulano. Porque hoje há esse automatismo para vender muito. E ele tinha esse cuidado. Então, ele teve uma vida muito simples. Há um dos livros, vocês podem encontrar muitos livros sobre ele, há um autor que diz que teve uma vida pobre em acontecimentos e riquíssima em contribuições para a arte. É considerado a ruptura, o inovador. É o poeta-pintor da França. Ele só alcança a glória, como eu falei, um pouco mais de 20 anos antes de morrer. E é uma curiosidade que Napoleão III, vocês lembram, Napoleão III foi eleito presidente, e como a história se repete, ele deu o golpe e se auto-intitulou imperador. Ele era sobrinho de Napoleão. Napoleão Bonaparte se auto-intitulou Napoleão I. E em 1808, por exemplo, quando Dom João VI fugiu por causa da guerra com a Inglaterra e com Napoleão e veio para o Brasil, isso é uma conexão boa de se fazer. Em 1808 é o ano do nascimento de Napoleão III, do sobrinho. Então, fazendo essas ligações, esses processos mnemônicos, nós situamos no contexto mundial. Daí que Napoleão foi à exposição e comprou uma tela. Ora, se o imperador comprou, então os outros vão comprar. E aí foi o caso. Mas ele continua a ter sucesso porque ele pinta convencionalmente. E ele continua a ser ignorado quando ele pinta genialmente. Mostra uma tela, por favor, Bruna. Ainda que não seja uma coisa muito boa como reprodução, dá para se notar essa claridade incipiente projetada na estrada. Por isso que eu escolhi essa. E o céu, as nuvens acumuladas na parte superior da tela, fazendo um ângulo com a massa da planta, da árvore. Mas a centralidade da luz na estrada. E essa a estrada ganha vida. E vejam que por detrás das pinceladas há o desenho bem claro. E alguém pode dizer até que houve uma música, que é algo que está embutido nessa tela. Isso é muito poético, é alguma coisa muito boa de se dizer dessa tela. Então, espero também que tenham gostado. Ele continua uma vida muito modesta, por isso que ele conseguia, mesmo sem vender grandes coisas, não entrar numa privação. Ele também teve inovações na figura humana, por isso que era bem aceito. Agora, é interessante ver nessa tela como as linhas cromáticas vão se decompondo. São tons, e existe um esmaecimento tonal
que é o que dá a figura, é pelo esmaecimento. E isso influenciou muito Manet e Monet. Agora, vejam bem que ele não se ligou ao movimento que funda o impressionismo, que foi um ano antes de sua morte. O impressionismo começa oficialmente, tem esse nome, em 1874. Mas ele criou as bases desse estilo. Parece um paradoxo. Ele que criou as bases, mas ele morreu no ano seguinte e ele já estava muito doente. Agora, em 1867, ele ganhou a Legião de Honra. Isso para um francês é o máximo. É alguma coisa que coroa a sua vida. Então, sempre na biografia de alguém consta isso e vale a pena dizer, né? Ele gostava tanto de pintar, era a vida dele. Ele não se ligava em outras coisas, nem política. A pintura dele não é política, como a de Daumier, que é mais ou menos contemporânea, que é de denúncia da pobreza. É uma pintura onírica e ele também cuidava, como eu falei, de ouvir a música. Era uma pintura musical, era uma pintura poética. E ele estava na cama, muito mal. Pouco antes de morrer, se levantou, ainda queria pintar. Que o médico, não pode ir. Ele disse, estou disposto. A frase dele final foi: a recomeçar a cantar canções de alegria. Recomeçar a cantar canções de alegria é pintar. Vejam bem, pintar para Corot foi a expressão musical que ele, não tendo o dom, ele tinha o talento para a pintura. Ele combinou tanto que ele gostava de música com essa possibilidade de expressar na pintura. Tem uma outra tela, não é, Bruna? Sim. Pode mostrar, então, por favor. Essa tem a água. Sempre na paisagem, a água tem um papel fundamental de reflexo. E principalmente porque ele introduz essa questão da luz, a água tem essa tarefa de captar o céu e mostrar também as outras coisas que estão em volta, porque na medida em que reflete a luz, ilumina. Ilumina a árvore, ilumina um barco, ilumina alguma pessoa na margem. Então, vamos ver que a água cresce na sua presença na pintura da paisagem, em princípio, em primeiro lugar, mas depois no próprio impressionismo. É muito bonita essa tela, também como é que os tons vão ficando esmaecidos da árvore, que não tem um contorno nítido, a folhagem quase que se desmancha nas nuvens, ou as nuvens se desmancham na árvore, e a margem na água. Então, ele consegue diluir a cor. E isso é uma alegria. Eu gostei muito desse tipo de visão de vida que o Corot apresenta. Uma alegria simples para expressar o dom que Deus lhe deu e corresponder a esse talento e produzir a beleza para todos nós, que estamos aqui muito tempo depois falando dele. Então, isso a gente termina o Corot. Eu não sei se alguém gostaria de algum comentário. Juliana, sua filha está dizendo que gostou dele. Muito provavelmente por causa da música, né? Então, pode fazer uma apresentação, escolher umas músicas. Ele gostava muito de Bach e também outros, mas assim, é interessante isso, começar a aprender a ouvir a música vendo as telas de Corot. Muito São esses exercícios. Por isso que a gente fala que não há essa espontaneidade. A criança não nasce capaz disso. Sim. A criança tem que mergulhar nesse ambiente. Nós sabemos, por exemplo, a Bruna e eu trabalhamos, já publicamos um livro sobre a pessoa, baseado no von Hildebrandt, que era filho de um dos maiores escultores alemães, mas nascido na Florença, e ele viveu na Florença cercado, não só das obras em si mesmo, que Florença é maravilhosa, mas os artistas em sua casa. Então,
os pianistas, outros musicistas, poetas, pintores, escultores. E daí ele escreveu aqueles 2 livros fantásticos que nós trabalhamos no primeiro semestre de 2019, A Estética. Sim. Então, é Luzia interessante. também está aqui comentando que belíssima imagem. Eu achei encantador, porque tem uma certa simplicidade daquilo que ele está retratando, com uma beleza extraordinária. Eu quero uma pergunta, professora, se possível. Sim. Primeiro, que bom que ele não continuou sendo apenas balconista, né? Que bom que ele começou pintando. Vendendo tecidos. Ele vendia tecidos. Hoje nem existe mais que a roupa é pronta. A senhora falou sobre esse automativo, que essa coisa da pessoa mudar só um detalhe e cai nesse automatismo de pintar sempre coisas muito semelhantes e a gente é capaz de identificar quem pintou. E aí eu fiquei pensando se é possível, por exemplo, que a senhora disse que ele não caiu nesse erro, mas é possível olhar uma tela dele e de alguma forma poder identificar o dele de outros artistas que não caíram nesse automatismo? Há alguma forma ou não? Bem, essa pergunta eu sempre me faço. E eu não consigo, mas você conseguirá de outro modo. Porque você olha bastante a daquele, então ela entra no seu neurônio. Então você já sabe, esse céu estrelado é de Van Gogh. Claro, tem os traços de Van Gogh, a gente pode depois ver, tem de outros, mas não necessariamente nesse grupo que um interfere no outro. Dificilmente, nós vimos Constable, para essas, você verá, é a introdução que ele faz com o talento dele, mas eu humildemente posso dizer que eu não consigo. O que é que eu faço? Eu estudo muito, olho muito, repasso a minha lição, retomo. Então, se eu consigo viajar, vejo nas telas originais. Se eu não consigo ir em todo lugar, eu vejo muito aquela reprodução. E uma coisa que eu aprendi nos meus primeiros cursos de arte, na década de 60, ninguém aqui era nascido, lá em Recife, é que a gente deve ir, hoje é facílimo, já tendo visto todas as telas possíveis. Isso que ajuda. Por exemplo, o Filho Pródigo. A gente pode fazer uma live só do Filho Pródigo, de Rembrandt. Eu já tinha visto milhões de vezes, li um livro sobre ele, de um italiano. É uma obra assim, exploradíssima, reproduzida de todo jeito. A do Rembrandt, que tem outros também. Então, quando eu vi pela primeira vez, fiquei ali parada, uns 20 minutos, vendo e tudo, apreciando. Porque a tela é totalmente diferente na reprodução, obviamente. Apesar de críticas, isso é outro, que a gente pode fazer outro sobre o problema da reprodução. Mas a ideia que me foi ensinada, e mesmo antes dos cursos, na minha família, o meu pai gostava muito de ver pintores, e eu já falei aqui que ele era crítico de pintura. Então, é ver antes, mostrar às crianças. Por exemplo, a gente está aqui em família, todo mundo é amigo. O filho de Juliana, quando era muito pequeno, o Rodrigo, podia ter, 5 anos, eu fiz umas brincadeiras com ele, eu mostrava a Anunciação, a Nossa Senhora, de vários pintores, dizia que ele escolhesse a que ele gostou mais. E eu me lembro bem que ele escolheu um anjo cuja roupa era longa, cheia de rendas, que não tinha nada a ver, obviamente, mas era o anjo que representava a nobreza da época daquele pintor. Então, você vê, por exemplo, uma Anunciação de Leonardo da Vinci, vê uma de Michelangelo, você vê, então, de outros, entende? Todo mundo pintou Anunciação. Chagall, que é bem diferente. É muito interessante. E também fiz com eles um pouco, com todos os outros também, da cronologia, da sequência. Que é a mesma coisa que em filosofia. Quando eu dou os cursos de filosofia, a gente não começa assim, para um grupo que nunca leu filosofia, com um filósofo, subitamente, que reage contra
os anteriores, tem que dar os anteriores. Então, às vezes, a pessoa vai a um curso de Nietzsche. Você leu Aristóteles para a crítica que ele faz? Você leu isso, leu aquilo? Então, que vai repetir o que alguém diz? Nós temos que ter a tomada de consciência, a lógica, e isso até nós vimos muito na aula de terça-feira de ontem, essa capacidade pessoal, essa liberdade de pensar, não é isso? Sim. Então, nós vamos agora... Fala, Bruna, diga, desculpa. Uma outra pergunta, que a senhora falou que, mesmo com... Ele utilizava a música como inspiração e que ele tinha um rigor da estrutura e ele não saiu desse rigor mesmo utilizando as músicas. E a minha dúvida é o que é esse rigor da estrutura? A senhora pode explicar um pouco melhor, por favor? Mesmo que a gente continue, se todo mundo quiser terminar só com ele, tudo bem. Tem uma frase, tem uma palavra nessa frase, a Bruna conhece, que eu pego por palavras, que quebra a pergunta. Me desculpe quem fez. Quando diz, tem a música mesmo com rigor. Eu posso dizer, tem a música justamente pelo rigor. A música é estrutura. Eu sou uma nulidade cantando. Graças a Deus o dom veio para Juliana. Eu sou pior que uma porta rangendo. Mas eu fiz escola de música toda. Na base de quê? Da lógica. Analisar o bar duas vozes, o bar três vozes, analisar as valsas de Chopin, as sonatas de Beethoven, tudo isso eu fiz. E tocava matematicamente. Porque você conta compasso. O piano pode não sair bonito, mas qualquer pessoa pode tocar. Porque tem uma lógica interna. Claro que a música nos outros instrumentos também, mas os outros instrumentos se tornam difíceis porque você não está vendo a tecla, não está vendo a partitura e sabe que aquilo é aquele que está indicado. Então, o piano é muito fácil a indicação. Eu jamais poderia um violino, um violoncelo, algo que eu tivesse que tirar um som mexendo em cordas. Mas o piano, tudo bem. Fui até o fim. Exatamente. Então, não é o mesmo que... Esse mesmo dá no sentido de ir embora. É o contrário. A estrutura do desenho, a preocupação com esse rigor do método, dava condições para a música. Música não é bagunça. Música é uma estrutura. Mesmo se há mudanças, por exemplo, Bach fez toda a organização, vamos dizer assim, da música. Sei que a Ana Lúcia está aí, entende muito mais do que eu, a Juliana também. Muitas pessoas podem dizer melhor. O que se sabe é que na história da música há movimentos, também como na da pintura, de reconstrução. O Carl Reuter, por exemplo, fez toda uma modificação do que é a música. Mesmo outros compositores tentaram, mas isso é outro curso, são outras conversas, entende? É muito interessante, mas não se pode pensar que fosse mesmo assim ele conseguiu ter a música. Eu diria que é exatamente por isso, porque a música é algo extremamente matemático. Eu li uma vez que não se deve pensar em música impressionista. Olha aí, nós vamos falar de impressionista, porque a música não tem imagem. La Cathédrale Engloutie, a catedral que afoga, alguém está dizendo. Mesmo as 4 estações de Vivaldi, você pode embaralhar, porque nenhuma delas, especificamente, eu já fiz esse teste com várias pessoas, até eu tinha uma licencianda de escola de música, é impossível você dizer, ouvindo pela primeira vez, sem saber o título, que essa é inverno, essa é primavera, essa é verão e esse é outono. Isso eu fiz com várias pessoas. Entende? A figuração na música é mais forçada do que o inverso. Por isso que Opus número 1, Opus número 2, Suíte número 4, entende? É muito mais real na música. Concerto número 1 de Beethoven, entende? A sinfonia. Agora, às vezes, volta, Sinfonia do Novo Mundo, mas é um pouco circunstancializar ou querer contextualizar. Mas eu já saí do meu assunto e eu não sei muito sobre isso. Aliás, eu não sei muito sobre nada, mas de qualquer maneira, eu não estou me metendo em seara alheia. E assim a gente já está indo no tempo. Eu não sei se começa o outro ou não começa.
Aí, Bruna, você é quem conduz. Eu acho que podemos, professora. Podemos? Você ainda tem aí Então, minutos? porque agora, que é o primeiro, que é uma vida totalmente contrária, Eduardo Mané. Eu vou dar uma dica. Eu trabalhei muito sobre essas questões mnemônicas. Em 85 aprendi muita coisa na Alemanha, como é que eu faço para gravar coisas. E, por exemplo, Mané e Moné, tem gente que se confunde. Pense na ordem das vogais. O A vem primeiro, então Mané vem primeiro. Nunca mais você vai confundir os dois. Entende? Não é nada assim, sim, de valor. É apenas a dica das vogais. Então, o Eduardo Mané, ao contrário de Corrêa, teve uma vida agitadíssima. Ele nasceu em 1882, 1832, desculpem. 1832, porque ele morreu em 1883. 1832. Então, ele é mais recente, obviamente, e com 17 anos, eu não sei se vocês sabem disso, mas quando eu li a primeira vez, eu achei muito bom, e ninguém quase fala isso em curso de impressionismo. Onde ele aprendeu as cores? Onde ele viu a luz? Quem quer arriscar? Onde ele se deslumbrou com a paisagem? No Rio de Janeiro, com 17 anos. O Mané não queria nada com estudo, era um indisciplinado, um briguento, um bagunceiro. Então o pai, com 16 anos, colocou como ajudante, imagina, ajudante do ajudante devia ser, num cargueiro. Saiu do Havre, um porto lá na França, e atracou no Rio de Janeiro. Ele tinha 17 anos, quando ele chegou ao Rio. E esse navio, nunca li nenhuma explicação ou motivo, ficou no Rio de Janeiro durante 3 meses e meio. Vocês já imaginaram um rapazinho chegar aqui e ficar 3 meses e meio às custas do cargueiro, às expensas do cargueiro? Porque lá ele tinha comida, tinha onde dormir, e ainda mais o comandante, durante a viagem, perguntou se alguém sabia desenhar e deu tudo de pintura para ele. Ó, faz uns desenhos aí da viagem, de qualquer coisa, vai desenhando aqui. Então, essa coisa que brotou assim para ele, caiu no colo dele. Ele estava como ajudante e virou o desenhista da tripulação. É tão engraçada essa história. Com 17 anos, o sujeito já bagunceiro, chegar no Rio de Janeiro, aquela Belle Époque, gente, fim do século XIX, passear, ir à praia, subir a Floresta da Tijuca. Ele ficou encantado e ele escreveu que são as mais lindas cores que podem existir. É a mais bela natureza possível. É a luz mais intensa. Tudo foi assim, exclamativo, superlativo. Ele ficou encantado com o Rio de Janeiro. Mas ele teve que voltar. Senão nós teríamos ele aqui, tá vendo? Então ele voltou com o cargueiro, mas depois de 3 meses e meio ele aprendeu aqui. Mas ele tinha um temperamento muito difícil, ele brigava com todo mundo. Ele até foi para um estúdio para aprender umas técnicas. Brigava com o tutor do estúdio, porque ele dizia que aquilo era uma luz falsa. Depois que ele veio ao Rio de Janeiro, e foi ainda mais, em pleno verão. Esse detalhe eu tinha esquecido. Ele passou o verão, exatamente 3 meses e meio, diante daquele sol que ele nunca tinha visto, e chega lá de volta, volta dentro de um estúdio para ele desenhar. Ele não aguentou. Então, em 1857, ele se mandou. Foi para a Holanda, foi para a Alemanha, mas não encontrava o que ele queria. Então, ele foi, normalmente, para onde? Para a Itália. Então, na Itália, ele ficou encantadíssimo. Mas tudo que ele pintava era criticado. Agora, tem que se atentar a esse detalhe. Era criticado pelo tema, não pela capacidade técnica. Ele aprendeu com esse tutor que ele ficou lá no estúdio muito tempo a desenhar bem,
a pintar bem. Então, as críticas diziam que ele era um mau pintor e louco. Ele fez uma pintura de um bêbado. O bêbado tomou absinto. E quando ele chegou a um marchand, o marchand disse, olha, essa pintura é tão ruim que só não é pior do que o autor bêbado. Então, ninguém queria nada com as pinturas dele. Era um mau pintor e louco. Insano. Essa palavra aparece sempre. Não pelas técnicas, não pela capacidade, mas pelos padrões e pelos temas. Também não eram temas sociais, que de vez em quando alguém pintava e alguém gostava. Mas eram temas que eles chamavam de malucos. Agora, quando ele pintava classicamente, ele recebia elogios. E aí ele ganhava dinheiro. É sempre essa história. Vocês notem quais são os pontos em comum e quais são as características particulares. E aí tem uma curiosidade. Havia o Salão de Paris, que era famosíssimo. Lembram que aquele inglês, Constable, não quis ir, o Marchand mandou e ele ganhou a medalha de ouro? Pois bem, em 1861, Manet recebeu a menção honrosa. Não é grande coisa, não é medalha de ouro, nem prata, nem bronze, mas uma menção. 2 anos depois ele apresentou outro quadro, foi recusado. Agora, qual é esse quadro? É o quadro mais conhecido. Os 2 quadros mais conhecidos de Manet, eu nem precisei trazer, são exatamente esse, de 1873, que é o Piquenique na Grama. Já é uma coisa estranha, porque os 4 personagens eram pessoas conhecidíssimas. Todo mundo sabia o nome, sabia quem era. As 2 mulheres estão inteiramente nuas e os 2 homens inteiramente vestidos. Lembram? Essa tela é ícone. Então, aquela pergunta, Bruno, de tanto você olhar, não precisa olhar, aquela tela já sabe que é de Manet. A tela de Manet, que se chama Le Petit Déjeuner dans l'herbe. Então, piquenique na grama. As pessoas eram conhecidas, isso chocou. Então, recusaram. Mas o que aconteceu é que outros foram recusados. Inclusive, eu quero citar o Gustave Doré, porque o Gustave Doré, vocês são jovens, mas eu conheci livros, mesmo traduzidos, infantis, os contos, fábulas, Andersen e outros, e principalmente, lógico, os franceses, eram ilustrados por Doré. Ele pintava muito, mas ele ficou famoso como ilustrador e ganhou muito dinheiro. Só um parênteses. Gustave Doré. Se você for num sebo, pedir um livro, é possível de encontrar um livro ilustrado por Doré, porque os nossos livros eram traduzidos, mas havia o direito autoral que tinha que trazer a reprodução, que era muito bom, do Gustave Doré. Gustave Doré era de 1832 e foi até 1883, que é exatamente a mesma idade do Manet. E eles ficaram muito amigos. Aí o que acontece? O Napoleão III, que eu já citei, que foi o primeiro presidente que deu golpe, virou imperador, teve uma ideia, porque recebeu uma petição do próprio Manet, assinada por muitos, de fazer uma exposição paralela. E até hoje é a exposição mais famosa do mundo. Se chamou como Le Salon des Refusés, o Salão dos Recusados. Quer dizer, foi a maior honra ter sido recusado. Por quê? Porque esses são os famosos. Você pode nem saber mais quem foram os outros do salão daquele ano de 1863. Mas todo mundo sabe, pelo menos, 6, 7 dos que foram dos recusados. Que é o que eu planejei para fazer 2 a 2, se alguém ainda aguentar. Por exemplo, por ordem cronológica, aí nós temos exatamente o Manet, que é o primeiro, mas o Pissarro foi 2 anos antes dele. Mas como eu queria colocar o Manet por causa desse choque, aí eu passei na frente 2 anos. Mas tem o Pissarro e o Sisley. Depois vem o Monet e vem o Renoir. Então, todo esse nome todo mundo conhece. E o Paul Cézanne, que é a transição. Então, nós temos aí 6 nomes.
O Cézanne é importantíssimo porque ele tem um pé no impressionismo e um pé num tipo de modernidade. Então, ficou claro isso, que eles foram recusados e ganharam notoriedade por isso. E ele tinha outra tela pintada. Ele ficou tão abalado que ele levou 2 anos com aquela pintura fantástica que está no Quai d'Orsay, que é a Olympia. Porque a Olympia é aquela cortesã nua, recostada, e vem a ama, que está num lado, negra, e todo o contraste da pele, aquela pintura é magnífica, e ele não mostrou. Ele ficou tão chocado. Vejam bem, o salão dos recusados foi o Germe. E em 1874 eles tiveram coragem e fizeram uma exposição. E o quadro, isso a gente vai ver depois, que aí é do Claude Monet, dizendo para não, fica mais fácil que podem não ouvir direito, porque às vezes eu falo como nordestina e é difícil de entender. Porque é a impressão do sol. Então, a exposição ganhou esse nome impressionista que passou a denominar o estilo. Agora, o Manet teve uma vida inteiramente louca, mas ganhou dinheiro e era muito generoso com os amigos. Você lembra de Émile Zola? Émile Zola vivia acusando, j'accuse, o caso do Dreyfus. O Émile Zola era uma pessoa muito proeminente, mas muito pobre. Então, praticamente foi sustentado por Manet. Há nos arquivos franceses, inclusive, cartas constrangedoras do Zola pedindo, pelo amor de Deus, dinheiro. Outro que também precisou muito, tinha um monte de filhos, depois ficou viúva e depois casou de novo, isso a gente vai ver quando chegar lá, é o Monet. O Monet também viveu muito às custas do Manet. Agora, o Manet era muito enraivecido com todo mundo, ao mesmo tempo que ele era generoso. Por exemplo, quando ele conheceu Renoir era bem mais jovem. Renoir o admirava tremendamente. Imagina aquele jovem que chega e fica assim, feliz de conhecer. Aí o que Manet estava pintando, ele chegava próximo, queria copiar, queria pintar o mesmo tema. E então o Manet, em vez de dar apoio, criticava que Renoir não tinha originalidade. E uma vez ele disse a Monet, porque todos eles se encontravam, esse cara não vai dar em nada, era melhor abandonar a pintura. Olha só, o cara que até todo mundo conhece, o Renoir. E ele esqueceu o Manet, que ele também foi muito criticado, não é isso? Nós falamos ainda há pouco. Agora, lembrem o contexto. Isso teve o salão, né, em 1874. Mas o que tinha havido antes? Em 1870, a Alemanha invadiu a França. Essas guerras que eram de invasões que tomavam território, por exemplo, a Lorraine, a oeste da França, dizem que nas casas eles tinham que ter 2 bandeiras, a Alemanha e a francesa, porque viviam em guerra e era posse de um, posse de outro. Ele se alistou, uma coisa assim, tempestuoso, de ímpeto, mas tinha uma pessoa, que era um comandante, que já conhecia as pinturas, colocou ele num gabinete. Então, dizem assim, os ácidos críticos, que o mais que ele fez foi pintar 2 telas para o comandante, durante essa guerra. Agora, pode mostrar, então, em 73 ele começou a pintar, eu falo em quanto tempo? Com muitas manchas. Então, aí, que é pena que não veja muito, é essa água refletindo, que é em Veneza, que se chama Veneza Azul, e ele ganhou também a Legião de Honra. E quando ele morreu, em 1883, em 1884, o maior sucesso, a exposição póstuma. Mostra logo a outra, por favor. Essas colunas aí do lado são os mastros que enfeitam o canal. Então, mostra a outra, porque essa é Veneza Azul. E essa é o efeito da neve. Vejam só a diferença, vocês podem comparar depois, do piquenique, que são figuras nítidas, quase uma fotografia, e essa neve, se você olhar, assim, aí, são manchas marrons, manchas brancas, e tudo isso é coberto de neve. São as duas que eu achei mais interessantes, do azul e a neve.
Então, aí, com isso a gente acaba. Ele tinha, assim, elogios e crítica, mas ele conseguiu se livrar da rigidez do desenho, da moda, e começou a dar pinceladas soltas. E com isso a gente acaba. Eu quero agradecer antes que caia. Muito obrigada a todos. Eu espero que tenha sido de alguma mínima utilidade. Um prazer ainda que pequeno, porque o meu foi imenso. Eu fico muito feliz. Poderia continuar. Então,